Oferecimento Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão, na Band de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Programação nossa aqui, voltando a se embaralhar tudo de novo e se recompondo com os horários, né? A turma está se acostumando aí. Já hoje mesmo, mais cedo, recebi várias mensagens. Cadê seu programa? Cadê seu programa? Ele está aqui. Com o final do horário de verão, a gente voltou àquela programação na ordem, na sequência que nós tínhamos antes. Então, nos antecedendo, a minha querida amiga Ana Ruth Dantas, com a RN Acontece, e vai me suceder quem antes me antecedia, que são os meninos dos donos da bola, né? Que daqui a pouco serão também os apresentadores seguindo o nosso programa da Band Natal com os donos da bola. Mas eu quero lembrar a você que nos acompanha, né? Daquele cuidado que a gente tem que ter, por mais que a gente fale, eu já estou ficando rouco tanto falar sobre os cuidados com o combate aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue, da chikungunya, da zika, da síndrome do Guillain-Barré e tantas outras que aparecem. São mais de 70, no caso aqui nós temos entre 4 e 5 no Brasil e no Rio Grande do Norte, disparado aí entre os casos mais contabilizados na região Nordeste. De fato, inclusive aconteceram 4 mortes, né, lamentavelmente, já lá no município de João Câmara, Rio Grande do Norte, relacionadas à questão do mosquito Aedes aegypti, né? Se fala assim, dengue, chikungunya, zika, mas enfim, está sob investigação, detalhes sobre isso. Agora, falou-se inclusive da questão dos carros fumacê, que tem que passar carro fumacê, tem que ter mais agente de saúde, sim, tem que ter tudo isso. Agora, pode entupir a cidade, todo mundo sai tossindo, agoniado, com fumaça para combater o mosquito do Aedes aegypti. Se a população não fizer a sua parte, não adianta de absolutamente nada. Eu fico perplexo, irritado. Já vinha, antes de ontem, passando aqui na Prudente de Moraes, pertinho aqui da Band Natal, com toda essa propaganda e divulgação e mobilização que está havendo no plano nacional, estadual e municipal. Encontrei pneus aqui no canteiro da Prudente de Moraes, em Candelária, né? Teoricamente, pessoal mais consciente, mais cuidadoso, que não tem nada a ver, a gente sabe disso, independe de classe social essa história, né? Cada um tem que ter um cuidado, né? Eu fiquei assim, estarrecido, como é que pode? Tanto que a gente fala, mas aí a turma criando facilidades para o mosquito Aedes aegypti, né? E tem das coisas que me irritam, né? Ia pela Rota do Sol, esse final de semana ali passando pelas praias, e aí um cidadão, que não sei se pode chamar de cidadão, abre o vidro do carro e joga uma garrafa d'água, uma garrafa d'água, e o outro jogando um copinho. Aí é impossível se ninguém fizer a sua parte. Isso é falta de educação, é falta de respeito. Desse jeito não tem a menor condição da gente poder acabar com essa situação, né? E também registrando aqui mais fugas, né, na penitenciária de Alcaçuz. Eu nem fico contando quantos são, porque eu não gosto, e não é essa área de segurança pública ou de insegurança pública, não é bem nossa área, mas naquilo que diz respeito a algo mais amplo, a gente sempre comenta que dá necessidade de se tomar atitudes urgentes, porque de nada adianta funcionar em parte o sistema onde a polícia chega, né? A polícia tem chegado e conseguido operar muito. Houve um incremento muito grande da situação da polícia, né? A gente sabe que incrementou-se demais o aparato policial, os meios de que o policial consiga, a inteligência da polícia, a polícia civil está funcionando, a polícia militar está fazendo sua parte, justiça também, mas quando esse ciclo se completa que prende e joga no presídio, que é uma masmorra na verdade, onde cabe 200 tem 400, simplesmente a turma foge, né, até porque foi construído também o presídio num lugar de dunas, né, sem a devida proteção necessária, que ali qualquer tatu faz um buraco e vai-se embora. Então a gente sabe que tem que ocupar a mente dessas pessoas, desses presidiários que lá estão, esses apenados que lá estão cumprindo essa pena por determinação judicial. Tem que ocupar a mente, porque imagine, quem é jogado lá dentro, inclusive tudo misturado, de um pequeno delito a um assassinato, a um sequestro, está tudo junto. A um traficante de droga, está tudo junto. Então você imagina o que é que esse pessoal passa o dia inteiro fazendo? Pensando em fugir no mínimo, né? Então a gente o governo tem construído penitenciárias por aí, tem a de Ceramini, que eu sei que está avançada, mas na verdade tem que se pensar em algo mais amplo, alternativas de trabalho para essas pessoas. Estão fazendo as obras aí da CAERN,
é importante, fantástico. O saneamento básico é necessário para todos nós e está sendo feito de maneira ágil. Mas por que não pegar uma parte desses presos e botar para trabalhar essas obras, por exemplo? Né? Já desocupa as cadeias públicas, dá uma ocupação para essas pessoas também, né? E evita, ameniza um pouco mais essa situação, né? Então a gente tem que pensar em alternativas, como fizeram isso no período das obras da Copa. Alguns presos que tinham condição trabalharam. Então vamos pensar em outras formas de poder resolver a situação do sistema penitenciário, ou mesmo parceria com a iniciativa privada, botar para o pessoal produzir ou a própria comida, produzir a roupa que veste, fazer alguma coisa, porque parado não dá, né? Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho conversaremos com o nosso convidado de hoje. Teríamos dois convidados. Íamos entrevistar o deputado federal Rogério Marinho, do PSDB, que também é pré-candidato à Prefeitura de Natal, e o deputado estadual Fernando Mineiro, ex-líder do governo, já vai conversar conosco sobre isso, e pré-candidato à Prefeitura de Natal também. Rogério Marinho adoeceu e até ainda tentou, mas estava realmente ruim de saúde, não pôde estar conosco aqui, mas estará em brevemente reagendado conosco. Portanto, daqui a pouco, o deputado estadual Fernando Mineiro, do Partido dos Trabalhadores, pré-candidato a prefeito de Natal. Até já. O Toyota que te leva a outra dimensão. E na Toyolex você tem as últimas unidades com taxa zero. Etios X7 2016 de 42.390 por 40.990. Ou com entrada mais 36 vezes com taxa zero. E mais, Etios X-Sedan 1.5 2016 por 45.900. Ou com entrada mais saldo em 36 vezes sem juros. Faça um test drive. Toyolex, aonde você quer chegar. Pedestre, use sua faixa. No começo, primeiro e segundo ano, nem parecia uma coisa muito distante ainda. Mas, principalmente no terceiro ano no pré, né, que é o grande ano, os professores que eram muito experientes, né, trabalham aqui 20, 30 anos, eles já sabiam, já tinham bastante noção de como essas coisas funcionavam, de como a psicologia dos alunos funcionava. Então, eles ajudaram muito nessa questão e o Enem passou a ser uma coisa bastante íntima, assim, bastante conhecida. Casa do Nordeste, a maior loja de produtos regionais do Nordeste. Mais de 20 tipos de castanhas torradas e caramelizadas, frutas nacionais importadas, desidratadas e glaciadas. Tem até amêndoa, noz, pistache e macadâmia. Mais de 1000 marcas de cachaça de todo o Brasil, condimentos, temperos e pimentas. Além de doces e biscoitos regionais e até frutos do mar, Casa do Nordeste, a maior loja de produtos regionais do Nordeste. Engenheiro Roberto Freire, 4873 Ponta Negra. Ligue 3345-2396. Show de prêmios Nordestão, a maior promoção de todos os tempos, para torcer todo mês e comemorar. São 288 prêmios pra você. 24 carros por ano, um carro por mês e 4 carros a cada 3 meses. 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. E ainda 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs de LED e 24 notebooks. Venha participar. Show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de emoções e prêmios para você. E a saúde é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária. É logo ali, Jiqui. É logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite. Bairro Nordeste Alegria. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. De volta com Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Recebemos agora o deputado estadual Fernando Mineiro, do Partido dos Trabalhadores. Seja bem-vindo ao Boa Tarde, Cidadão, deputado. Boa tarde, Robson. Boa tarde, você. É um prazer estar aqui novamente para a gente conversar. As suas ordens, Robson.
Obrigado pela presença. Deputado Mineiro, quando a gente faz uma leitura rápida assim, do cenário político atual, né, até colocando um pouquinho, de certo modo mais recente, passado de cerca de 3, 4 meses atrás, houve o que alguns interpretaram, mas que não foi confirmado, de que a senadora Fátima Bezerra teria rompido com o governador Robson Faria, até pela ocasião da entrega de cargos que mantinha na administração estadual, né? Que alguns colocaram até que havia uma disputa interna entre o PT e isso teria provocado, precipitado esse tipo de situação. Também se colocou recentemente que o deputado mineiro estaria rompendo, ou estaria preparando um rompimento nesse mesmo embalo, junto com o PT e companhia, em relação ao governo de Robson Faria, pelo fato de você ter deixado recentemente a liderança do governo na Assembleia Legislativa. O que é verdade e o que é chafurdo no meio dessa história, deputado Mineiro? O que você falou agora, tudo é chafurdo, né? Até porque você começou assim, ó, uma rápida leitura, né? Então, às vezes a leitura rápida atrapalha a gente entender o que está acontecendo. Eu acho que tem muita torcida, né? Tem gente que torce para que o PT rompa com o governador Robson e fica... Né, aí eu fico brincando, são as teclas de aluguel, né? Tem muito blog, muita coisa assim que você sabe que não noticia, né? Faz política permanentemente, tem uma torcida permanentemente, mas é do jogo. Eu acho, eu entendo isso como sempre disputa política. A gente vive permanentemente, né? Principalmente no nosso estado, e permanentemente uma disputa muito acirrada e uma vontade às vezes cega as pessoas de analisar a realidade. Nós fomos corresponsáveis pela vitória do Robson, nós do Partido dos Trabalhadores, tanto eu como a Fátima, todos nós estamos participando do governo, apoiamos o governo, não tem nenhum rompimento de Fátima com o governo, como ela já deixou inúmeras vezes claro, né, está sempre à disposição do Estado, esteve até inclusive com governadores que ela não contribuiu para eleger, imagina ela contribuindo para eleger. E temos trabalhado nisso, o Partido dos Trabalhadores tem filiados e filiadas dando a sua contribuição na gestão, fazendo um trabalho que eu considero muito importante, o governador também assim o considera, tendo resultados, modificando as políticas públicas, criando políticas públicas, isso é muito importante. O que acontece é que, como eu disse, tem muita gente que torce, né, para que as coisas não aconteçam, as coisas dêem errado, né? Então, mas faz parte da política, tem essa dimensão também a política, quando deveria todos estavam unificados para enfrentar as questões, mas faz parte, são pessoas que foram derrotadas no processo eleitoral e tem um poder muito grande no processo de comunicação, de informação, são donos ou financiam blogs, faz parte. Por que então o deputado estadual Fernando Mineiro deixou a liderança do governo Robson Faria na Assembleia Legislativa? Porque a prioridade minha em 2016 será a campanha eleitoral. Esse ano nós temos eleições para os municípios e Natal não está fora disso. E, como é sabido, eu serei o candidato do Partido dos Trabalhadores. No momento certo, o PT vai referendar e formalizar a nossa candidatura, mas a decisão política já está tomada. E isso requer uma série de demandas, né, de tempos, de estudos, de aprofundamento, de articulações que a gente precisa fazer. E o papel da liderança também é um papel que exige também muita dedicação. Eu digo por experiência própria. Estive respondendo pela liderança do governo durante o ano passado e sei, né, o quanto é necessário você ter dedicação exclusiva àquela questão. Não à toa, nós aprovamos mais de 40 projetos do Executivo. Então você tem que estar ali muito dedicado, ouvir, ter muita paciência. Como meu objetivo político esse ano é o outro, né, nós achamos, para não prejudicar, inclusive, o exercício da liderança e não prejudicar também o nosso trabalho, o nosso objetivo, a gente combinou com o governador, pedir liberação, digamos assim, e eu me sinto muito grato ao governador pela oportunidade que tive de ali defender as ações do governo e toda a casa, toda a Assembleia Legislativa. Foi um ano assim de muita experiência e muito aprendizado para mim. O deputado Fernando Mineiro, então, permanece aliado do governador Robson Faria? Evidente, evidente. Se assim não fosse, a sociedade saberia. Porque se tem uma coisa que eu aprendi a fazer e cultivo muito firmemente, né, é a questão da transparência nas minhas posições. As pessoas sabem qual é a posição que eu tomo na política, né? Então, se fosse o contrário, eu diria, sem nenhum problema para a sociedade, e comunicaria à sociedade. Porque qual o sentido você ser o contrário disso, né? Qual o sentido? Inclusive, muito estranho. Qual o sentido, se eu tiver rompido com o governador, não comunicar à sociedade? Então, não tem nenhum sentido. Então... Deputado Mineiro, ainda em relação política, daqui a pouquinho falaremos mais um pouco sobre o seu trabalho à
frente da liderança e também sobre a sua atuação parlamentar. Mas ainda sobre política, eu gostaria de saber o seguinte: o governador, logo no dia da sua eleição, anunciou um apoio à sua pré-candidatura, à sua possível candidatura à Prefeitura de Natal. E, pelo que se observa, que se comenta nos bastidores, existem outros possíveis candidatos que poderão ou não contar também com o apoio de Robson Faria, né? Na hora que houver as eleições de fato para a Prefeitura de Natal, né? Até candidaturas da base. O próprio deputado vereador Jorge Câmara deixa também a Secretaria de Esporte, que é um possível candidato a prefeito de Natal pelo PCdoB. Existem candidaturas que dizem que pode sair do seio governista também, como há os que defendem que até por outro lado seria importante haver múltiplas candidaturas para ajudar a gerar um segundo turno. Como é que o deputado mineiro avalia-se diante dessa perspectiva de que esse apoio seja compartilhado por Robson Faria com outras candidaturas ou mesmo direcionado para uma outra candidatura que não seja a sua para a Prefeitura de Natal? Olha, eu posso falar do que a gente tem conversado, né? De outros assuntos sobre os quais eu não conversei com ele, eu não posso falar, né? Eu temos conversado sobre o processo eleitoral em Natal, né? Tanto ele como eu desejamos manter a aliança entre PT e PSD no processo eleitoral de Natal, inclusive discutindo também com outros partidos, mas é um debate que vai ser iniciado ainda. É preciso deixar claro isso para as pessoas, né? Porque o debate entre partidos ainda não começou. Eu não conheço nenhum partido, não é só o PT, eu não conheço nenhum partido aqui no Estado que tenha decidido qual é o arco de aliança que vai fazer esse ano. Nenhum partido. Né? Os partidos têm feito um trabalho interno, as discussões, por exemplo, o PT já decidiu, né, que internamente, né, porque não pode fazê-lo externamente devido à questão da legislação, né, que eu serei o candidato do partido quando a legislação assim o permitir, será formalizado. O PCdoB também já discutiu e lança o Jorge Câmara. Outros partidos também têm debatido isso. Eu não conheço nenhum partido que tenha discutido política de aliança com outro partido. E assim também é com o PT. Mas como é que ficaria a sua posição? Ainda permaneceria aliado de Robson Faria, do PSD, mesmo que, porventura, esse apoio fosse compartilhado com outras candidaturas da base, ou até de fora da base, que tem uma pergunta aqui, inclusive, pergunta ao deputado mineiro se ele sabe que existe conversa de bastidores, onde pode haver um apoio de Robson Faria, o deputado Rafael Mota, candidato à Prefeitura de Natal. Então, como é que fica assim, como é que ficaria a sua postura? Ainda seria aliado do governador caso ele não apoiasse a sua candidatura ou compartilhasse seu apoio com outras candidaturas? Eu não vou discutir. No primeiro turno? Eu não vou discutir por si, né, Robson? Política não existe si. Não é? Se vai acontecer isso e aquilo. Mas se pensa sobre as possibilidades, né? Se for por esse caminho, me posiciona assim. Sim. Se for por tal caminho, me posiciona assim. Certamente essa discussão já acontece nos bastidores. Pois é, você me perguntou, eu estou respondendo. Eu não vou discutir por si, porque é uma coisa que nem passa pela minha cabeça esse tipo de assunto, de discutir o que vai acontecer se fizer isso, fizer aquilo. Aliás, ninguém trabalha nessas perspectivas, né? Na verdade é isso. Como você diz, existe muito... O pessoal fala, o bastidor virou um ente, né? O bastidor. Eu falei para você o que eu tenho conversado com o governador. Outros assuntos que eu não conversei, eu não tenho nenhuma opinião sobre ele, nem está no meu horizonte de preocupação, porque eu não tenho nenhuma opinião sobre ele. Ele nunca chegou em conversas com você a colocar a possibilidade de apoiar outra candidatura? Não, nunca chegou, pelo contrário. Eu falei aqui, vou repetir se não ficou mais claro, né? Toda vez que a gente conversa, tanto ele como eu, reafirmamos a intenção de caminharmos juntos nas eleições. Intenção não significa concretização. Não, lógico, até porque eu falei para você, concretização é através da convenção, não é? A convenção vai até o dia 8 de agosto, se eu não me engano. Então tem um tempo aí muito grande de muita conversa. E a questão, a discussão da aliança hoje não é a prioridade, quero repetir, de nenhum partido, porque não existe essa discussão, definição de nenhum partido, qual é a questão. Não é só do PT, não existe essa definição do partido. Então os partidos estão se preocupando em se organizar como nós estamos. A minha prioridade hoje, né, é fazer o trabalho interno do Partido dos Trabalhadores. Amanhã, por exemplo, nós vamos estar conversando com a nossa juventude petista, os filiados do PT, que são jovens, conversando sobre a questão das eleições, sobre a questão da cidade, qual é o papel da juventude nesse processo de disputa eleitoral, uma discussão interna. Tenho visitado os bairros, feito também esses debates sobre a questão da cidade. Então, e tenho buscado conhecer a cidade, aprofundar, ouvir o setor. Essa é a minha prioridade.
no momento certo, o debate sobre as alianças será aberto e será feito e a sociedade vai acompanhar, porque sempre assim é. Deputado Mineiro, uma última pergunta rapidinho antes do intervalo, quem está esticando mais esse primeiro bloco, mas para finalizar o assunto mesmo de política, qual será o principal contraponto que o senhor pretende fazer em relação à administração do prefeito Carlos Eduardo? Olha, não tem um contraponto, tem vários. Né? Mas qual seria o principal, então? Não tem um, eu quero repetir, não tem um. Né? Tem uma concepção de administração. O Carlos Eduardo está no seu 3º mandato. É preciso que as pessoas pensem isso, está no seu 3º mandato, não é o 1º mandato do Carlos Eduardo. Os problemas da nossa cidade são basicamente os mesmos do 1º mandato do Carlos Eduardo. Se você analisar, por exemplo, os principais problemas, vamos pegar a questão da mobilidade, são os mesmos, as questões da saúde são os mesmos, a demanda da educação são os mesmos problemas. Então esse é um debate de concepção. Eu não faço política tentando qual é um problema que me diferencia do outro. Não, nós temos uma concepção e vamos expor essa concepção, como fiz em 2012, evidente com mais experiência, com mais aprendizado, com mais proposta, agora nas eleições de 2016. E todos os candidatos devem assim fazer, porque eu acho que isso ajuda a gente melhorar a nossa cidade. O debate é importante. Estamos conversando com o deputado Mineiro no Boa Tarde Cidadão. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouco a gente continua com essa entrevista. Até já. Etios, o Toyota que te leva a outra dimensão. E na Toyolex você tem as últimas unidades com taxa zero. Etios X7 2016 de 42.390 por 40.990. Ou com entrada mais 36 vezes com taxa zero. E mais, Etios X-Sedan 1.5 2016 por 45.900. Ou com entrada mais saldo em 36 vezes sem juros. Faça um test drive. Toyolex, aonde você quer chegar. Pedestre, use sua faixa. No começo, 1º e 2º ano, nem parecia uma coisa muito distante ainda. Mas, principalmente no 3º ano no pré, que é o grande ano, os professores que eram muito experientes, trabalham aqui 20, 30 anos, eles já sabiam, já tinham bastante noção de como essas coisas funcionavam, de como a psicologia dos alunos funcionava. Então, eles ajudaram muito nessa questão e o Enem passou a ser uma coisa bastante íntima, assim, bastante conhecida. Casa do Nordeste, a maior loja de produtos regionais do Nordeste. Mais de 20 tipos de castanhas torradas e caramelizadas. Frutas nacionais importadas, desidratadas e glaciadas. Tem até amêndoa, noz, pistache e macadâmia. Mais de 1000 marcas de cachaça de todo o Brasil. Condimentos, temperos e pimentas. Além de doces e biscoitos regionais e até frutos do mar, Casa do Nordeste, a maior loja de produtos regionais do Nordeste. Engenheiro Roberto Freire, 4873 Ponta Negra. Ligue 3345-2396. Show de prêmios Nordestão. A maior promoção de todos os tempos. Para torcer todo mês e comemorar. São 288 prêmios pra você. 24 carros por ano, um carro por mês e 4 carros a cada 3 meses. 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. E ainda 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs de LED e 24 notebooks. Venha participar. Show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de emoções e prêmios para você. E a saúde é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária. É logo ali, Jiqui. É logo ali, Nova Parnaíba. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite. Bairro Nordeste, Alegria. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento. Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. E volta com Boa Tarde Cidadão, conversando com o deputado Fernando Mineiro, do Partido dos Trabalhadores. Deputado, compartilhe conosco as ações que você desenvolveu à frente da liderança do governo na Assembleia Legislativa. Olha só, Robson, nós tivemos a oportunidade de, evidentemente, através de um diálogo intenso e da colaboração de todos os deputados e deputadas da Casa, aprovar projetos importantíssimos. Aprovamos mais de 40 projetos do Executivo no ano passado. É o trabalho, digamos assim, invisível, porque as pessoas não acompanham no geral. Tivemos projetos importantes, desde a questão do ajuste fiscal, que é muito importante na recomposição
das finanças do Estado, porque é uma questão central, essa questão financeira, até para projetos, por exemplo, do portal da transparência. Há que se lembrar que no início do ano passado, em março, o governo do Estado, o Estado do Rio Grande do Norte, ficou em último lugar, né, no ranking dos estados transparentes, com a questão de transparência dos dados. E com o processo, por exemplo, de aprovação daquela lei importantíssima do portal da transparência, nós tivemos, da democratização do acesso à informação, tivemos a subida, assim, grande do Estado e figurando entre os primeiros estados. Além dos projetos setoriais, das questões de educação, das questões dos servidores, enfim, vários projetos muito importantes, das questões de segurança, de saúde, de política urbana, das questões dos interiores, de recursos hídricos, então, projetos que tivemos um debate intenso na Assembleia, possível, através desse debate, aprová-los, e acho que nós entramos, o Rio Grande do Norte entra em 2016 em outro patamar, com muitos desafios, com muitos problemas, mas um pouco melhor ainda do que 2015, né? Lógico que temos ainda um conjunto de desafios aí pela frente. Ou seja, o Estado vai se organizando. A preocupação no primeiro ano, a preocupação do governador, foi tentar dar uma parada, digamos assim, nas ações do Estado para poder ajustar a questão do planejamento, a médio e a longo prazo, retomou as questões, por exemplo, do plano plurianual de forma mais participativa, um orçamento mais real. Então, tudo isso foi fruto de um intenso debate entre governo e Assembleia, com a oposição, com os deputados da situação, e a gente acha que eu cumpri o papel e, como eu disse, eu me sinto muito grato pela oportunidade e também grato, não só ao governador, mas aos deputados pela oportunidade de diálogo, de debater, de aprender, de ouvir muito, porque é um exercício que eu não tinha tido no sentido de exercer a liderança, então você tem uma nova experiência. Muito uma nova experiência. E o fato de eu ter exercido outro papel, de não ser de oposição, me ajudou a não negar, né, aquelas críticas que a oposição tem de cara, porque a tendência acaba sendo essa, né? Quando alguém já critica, você já fecha, né, o ouvido ali. Abre um escudo, né, deputado? Deputado, tem algumas pessoas, 3, 4 pessoas fizeram a pergunta, mais ou menos no mesmo sentido que vou lhe fazer agora. Se essas denúncias no plano nacional em relação aos escândalos de corrupção cometidos pelo PT e outros partidos envolvendo o Petrobras e outras empresas do governo federal, isso pode prejudicar ou prejudicará a sua pré-candidatura à Prefeitura de Natal? Olha, eu penso que não, até porque eu não tenho nada a ver com isso, né? Quem me conhece sabe muito bem qual é a minha história, a minha trajetória e a minha posição em relação a isso, né? E mais que eu acho que o governo da presidenta Dilma, assim como foi o governo do presidente Lula, tem as suas contradições, mas teve um processo também que possibilita, inclusive, essas apurações. Todas as denúncias, seja contra petistas ou não, a minha posição é a mesma, que sejam apuradas, né? E aquele que errou, que pague aquilo que cometeu de erro, e quem foi inocente que seja inocentado. Mas, como eu disse, a minha história está aí para as pessoas analisarem, criticarem, fazer. E eu acho que a população está interessada, na verdade, nas respostas que tem para os problemas da cidade. Obrigado, deputado. Eu estourei um pouquinho o tempo. Obrigado pela sua presença aqui. Amanhã vou descontar no meu tempo, o tempo dos meninos aí, dos donos da bola, que vem agora, daqui a pouquinho, depois do próximo intervalo. Ficamos por aqui com Boa Tarde Cidadão, mas com a programação nova. Acompanhe os donos da bola. Daqui a pouquinho, continue ligado na Band Natal.